Sejam muito bem-vindos a mais um Pod Unesp. Eu sou o Igor Oliveira, estou com uma presença mais do que especial hoje com a Rafaela Duarte, psicóloga da Unesp Sorocaba. Rafaela, seja bem-vinda, muito obrigado por estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. Se apresente para o pessoal que não te conhece, acho que são poucos. Eu sou a Rafaela, me formei em psicologia pela Unesp também e trabalho aqui na Unesp de Sorocaba desde o ano passado. Tive uma trajetória anterior na Unesp de Itapeva, então posso dizer que eu estou há muitos anos na Unesp, que foi meu primeiro emprego como psicóloga. Então, essa é a minha... Desde a faculdade... Desde a faculdade até hoje a na Itapeva Unesp, no universo Unesp. Unesp Sorocaba desde... Unesp Sorocaba não, né? Mas Unesp desde sempre. Bom, o primeiro tópico que eu queria abordar com você hoje nessa conversa, pra gente conversar sobre saúde mental, Rafael, o que é estar saudável mentalmente falando? Tem muitas discussões sobre o que é saúde e eu acho que saúde mental ela está dentro desse campo maior e integrado da saúde, né? Então, eu acredito que você está disponível, você está bem para realizar suas atividades do dia a dia, você está apto a tomar decisões que sejam pertinentes. A escolher caminhos, talvez? Escolher caminhos, você ter uma rotina saudável, que é dormir bem, comer bem, não ter nenhum desgaste, assim, em excesso, Ter de bons qualquer nível. relacionamentos pessoais. Pode ser no relacionamento, pode ser no trabalho, no corpo. Então, eu entendo saúde de uma forma mais integrada. Acho que seria isso. Entendi. E como eu identifico, por exemplo, no seu caso, né, que a pessoa precisa de ajuda psicológica? Quais são os primeiros indícios, assim? Olha, é muito amplo isso, porque as pessoas, elas vão para um psicólogo relatar algum problema. Então, pode ser algo que ela não está dando conta no momento. E ela não tinha essa demanda, essa queixa. Então, pode ser que o próprio ambiente traga essas questões para ela resolver. Pode ser uma insatisfação sobre a sua própria vida. Pode ser um adoecimento também, o que é o mais comum nos casos. A pessoa ela está em sofrimento e ela não está conseguindo lidar, ela não está conseguindo viver para além de algum sintoma ou de alguma questão. Então, pode ser também um encaminhamento. As pessoas nem sempre vão num psicólogo por escolha própria. Às vezes, um profissional, pode ser da saúde ou outro, encaminha também para auxiliar no tratamento. É porque às vezes o mental também pesa no físico, do tipo, a pessoa fica doente muito fácil. Né? A Isso. imunidade baixa, ou não come bem, e isso vai levar a pessoa ao hospital, e o hospital vai perceber que a pessoa precisa de alguma ajuda mais ampla, né? Não só... Sim, às vezes a pessoa passa por um procedimento. Pode ser um procedimento traumático na vida, pode ser um procedimento cirúrgico, uma perda, em vários níveis. Pode ser uma perda de um emprego, uma perda, um luto, né, por alguém. E aí isso causa, vamos dizer assim, desencadeia outros processos na vida de uma pessoa, né? Entendi. E aí um tratamento psicológico ajuda, auxilia. Tem uma questão também interessante, por exemplo, a pessoa ela tem medo, alguns medos. Ou já se instalou um quadro, por exemplo, de pânico. E aí as referências em saúde, muitas das vezes, são ligadas a medicamentos, a essa ajuda farmacêutica, assim. Mas a ajuda psicológica também pode entrar em alguns casos. Que às vezes é muito mais mental do que necessariamente tomar um remédio e... Eu acho que é difícil falar um pouco do que é mental e do que não é. Eu acredito assim, que tudo auxilia para o bem-estar, sabe? Se for preciso um medicamento, né? Se tiver uma visão clínica sobre isso, é muito importante. A vida é muito diversa, então eu acho que os tratamentos também podem ser, né?
devem ser assim. E tem que ser específico para cada pessoa, porque cada pessoa encara de uma maneira É, diferente. pode ser assim, mas a própria questão de saúde, quando a gente até vai ver a descrição, né, do que é saúde pela OMS, é algo muito integrado, é um bem-estar amplo, que envolve, né, tantas coisas numa dimensão humana, o físico, o mental, é um pouco segmentado para a gente ter acesso também a, ao entendimento. Algo que também se conecta às escolhas espirituais, à ordenação da vida, às condições sociais, financeiras, Uhum. que ajudam a você estar no mundo, né? E ter uma vida digna. Então, tudo isso interfere. E sobre sintomas, assim, eu queria pegar mais especificamente, tipo, ansiedade demais ou aquele negócio do indecisão demais de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, isso também é um indício? Ou Quando, pode ser? quando se precisa tomar uma decisão e não consegue, eu acho que sim. A ansiedade, ela é muito ligada ao medo e à preocupação em excesso, né? Assim, mas como que você vê, né, o que está em excesso? Às vezes Uhum. é o que você sempre viveu. Então, o medo, ele faz parte de uma questão até dos animais, né? Uma questão natural. E nossa, também que o medo, ele nos prepara para algum perigo, É um algum instinto, é um risco instinto. real. Então, o medo é importante para isso. A ansiedade, ela vem como algo que não está ainda no nível da realidade. É uma preocupação para questões futuras. Então, isso em excesso pode travar o sujeito de viver, né? De viver bem. Uhum. E é um ponto também para se procurar ajuda quando isso interfere mesmo na vida. Por exemplo, você não está conseguindo mais trabalhar porque está com muitas preocupações, ou o seu trabalho está exigindo que você fale em público, você não se sente à vontade, se preocupa muito. Se você quer ter esse tipo de atuação, isso acontece muito com os alunos aqui. Eles aprendem a lidar com isso no meio do conflito. Tem que apresentar trabalho, tem que se relacionar com as pessoas da sala, com professores, Uhum. né, com situações novas que eles não tinham antes de entrar, e a ansiedade pode aflorar nessas perspectivas. Então, é interessante você procurar uma ajuda psicológica quando você sentir que você quer sair daquilo, quer sair do sintoma, que aquilo já não cabe mais, sabe? Que é um incômodo. Que às vezes sozinho é difícil de você sair, você precisa de um aconselhamento, uma mão, alguma coisa, né? Que puxe. Sim, precisa, porque a gente fala do passado, por exemplo, numa sessão, aqui eu faço um atendimento breve, né? Não é terapia. Uhum. Mas acontece da pessoa trazer a queixa e trazer um pouco do que aconteceu, de quais são as situações que levaram a pessoa a repensar a sua vida. E por que a gente fala sobre o passado? Parece que não vai mudar nada. Mas são tantas repetições que a gente vai vivendo que a gente fala do passado para trazer uma nova perspectiva para o futuro, porque aquilo já não cabe. Então, o próprio processo da pessoa se escutar, ver como que ela está lidando com a vida, já traz um outro sentido para ações futuras. Então, isso que é legal, esse processo até dinâmico. Uhum. Às vezes não é nenhum aconselhamento, é mais uma integração de conteúdos psíquicos que a pessoa vai vivendo ao longo da vida e Que como se resultam, fosse uma maturação, assim, que o tempo traz, sabe? Ou as interferências né, que trazem. resulta problemas no hoje, né? Causados pelo passado. Então, eu queria entrar num tópico que você citou, Uhum, que é no âmbito educacional, que eu queria também tratar no episódio de hoje de saúde mental no âmbito educacional, né? No âmbito que você está. sim. Primeiro, começando pelos alunos, eu queria falar dos professores também depois. Mas sobre os alunos, como você acha que os alunos são mais afetados psicologicamente, estando em universidades, escolas, etc.
Aqui a gente tem uma comunidade muito que tem muita interferência do ensino público. A Unesp tem esse caráter de promover um ensino público de qualidade e, por isso, também tem alguns parâmetros, né, que regem um pouco esse imaginário do aluno. De sempre ter êxito, de se frustrar muito, de não conseguir passar nas disciplinas. Engenharia, que é o caso daqui, é um curso muito difícil. Não é impossível, mas é difícil. Então, algumas questões que estão ligadas a esse ambiente Unesp, Universidade Pública, às vezes se conecta a isso. A frustração, a pressão de ser uma pessoa que está dando conta do curso e da própria vida universitária. Às vezes de estar longe da família, de organizar os seus estudos, porque é um processo muito independente. Cada pessoa que entra aqui, é ela que vai traçar a trajetória. Sim. Tem um processo bacana que acontece na universidade pública, que é você já formar seu currículo. Você não vai formar depois na experiência de trabalho. Você já forma aqui. Então, é interessante você se engajar em projetos, numa pesquisa, num projeto de extensão, você ter uma afinidade com certa área para você já seguir naquilo e colher os frutos. Por exemplo, conseguir um intercâmbio, ser uma referência para algum docente que tem uma pesquisa ali naquela área. Isso facilita muito, por exemplo, o processo de procura de pós-graduação, de processos, como que fala? Que você entra para tentar algo. Processos, assim, né, avaliativos. Como se fosse um vestibular? Não. Para pós você não precisa de um vestibular, mas você precisa... Requisitos? Requisitos. Você precisa ser bem avaliado. Então, é interessante. Então, o que ressoa muito na área psi? Essa mediação, que às vezes é necessária, entre aluno e instituição. Não é uma questão só individual, sabe? O aluno não está sabendo lidar, ele está ansioso. Não. São vários atores que compõem a história universitária desse aluno. Então, às vezes, é um auxílio socioeconômico que ajuda ele a se manter, é um acolhimento, é uma sensação de pertencimento. Às vezes, é você dar luz, dar esperança que uma questão que está difícil hoje, ele pode solucionar num prazo maior. Isso também acontece. Entendi. E, por exemplo, fazendo uma simulação aqui, se eu fosse um aluno Unesp e tivesse tendo problemas com a minha vida universitária, em relação à disciplina, à pressão na faculdade, porque como é um curso integral, a gente pode dizer que quase todos eles não conseguem trabalhar, né? Então isso também, além de gerar um problema financeiro, acho que gera uma pressão do tipo assim, você só estuda. Porque a gente escuta isso. Né? Eu já escutei isso, por exemplo, quando eu só estudava. Então, se eu sou um aluno Nesp, eu tô tendo problemas com isso, como que eu posso resolver? Eu me organizo mais? O que você recomendaria para mim? Isso é muito importante. Um aluno hipotético. Porque acontece muito. É a única, vamos dizer assim, responsabilidade desse aluno, dessa aluna. Só que é uma responsabilidade muito grande, né? Muito grande. Tem a pressão de não estar no mercado de trabalho. Então, parece que é uma ideia que a gente tem, né? Se você não produz o dinheiro, você está perdendo tempo. Então, nossa, você vai estudar por anos para depois trabalhar, imagina. Então, se tem um aluno que está passando por isso, depende muito como interfere na vida dele. Por exemplo, tá com muitas reprovações. E aí eu acho que o acadêmico, a sessão acadêmica, pode dar um caminho. Porque eles têm vamos pôr assim, uma sistematização do curso, quanto tempo o aluno tem para não jubilar, o que ele pode fazer. Talvez ele consiga fazer uma disciplina, antecipar alguma coisa que ele não está sabendo. Então, essa organização dos próximos semestres, acho que é uma alternativa. Ou o aluno, ele às vezes nem tem reprovação, mas está lidando com essa pressão de dar conta do curso.
E ele está percebendo que ele não está conseguindo. Às vezes chega na casa, na república, não tem aquela disponibilidade para estudar, para ter foco. Às vezes não está vendo sentido. Será que então essa pessoa está com uma identificação com o curso? É um ponto para se pensar também. Uhum. Como que foi esse processo de escolha? Por que você escolheu a Unesp Sorocaba? Às vezes nem a escolha própria, né? Sim, acontece. O que significa para você, né, para esse aluno estar aqui? Porque às vezes a questão do hoje, ela já vem lá, sabe? As escolhas elas já são muito moduladas por algo que já estava dentro da pessoa, por essa pressão de ter êxito na vida. Uhum. Então, acho que né? A pergunta foi como que esse aluno pode procurar ajuda, né? Tipo Basicamente isso. isso. Então, pode ir para a sessão acadêmica, pode falar com os profissionais da saúde que tem aqui, né? Agora temos enfermeiros. Pode repensar a sua própria escolha, na verdade, né? Repensar as escolhas. Uma questão muito importante que também auxilia é engajamento. Que às vezes você não vê tanto sentido nas disciplinas, mas você vê na produção de algo. Você está num projeto com um grupinho de alunos e vocês estão pensando em algo para a sociedade ou num projeto mais ligado ao controle e automação, que vai auxiliar no equipamento, e aquilo te motiva. Então, foca nesse processo. Você vai ter que, por exemplo, a pessoa vai ter que estudar coisas que ela não tem interesse, Sim. mas aquilo vai motivar. Vai motivar e vai segurar ela nesse sonho. Então, é todo um trabalho assim de escanear muito. Às vezes materializar o que você está fazendo, você olhar aquilo e falar, é isso aqui mesmo. Isso aqui. tem sentido para mim. Muita coisa não tem no curso, mas isso tem. Então, isso ajuda. Agora, outra simulação é se eu fosse um professor da Unesp Sorocaba, tendo que lidar com uma sala cheia todo dia, 2 períodos, dependendo do professor, né? E eu tô tendo problemas com esses alunos, ou tô tendo problemas com o meu trabalho, como eu poderia resolver, sendo um professor? Mas, assim, que tipo de problemas que você imagina? Não, às vezes você pega uma sala que não tá muito interessada no professor, ou por culpa da sala, ou por culpa do professor. Esse relacionamento interpessoal, se você não tiver o respeito básico, você não vai prestar atenção na pessoa, né? Em teoria, né? Então, nesse tipo porque quando tem muita gente na sala, por exemplo, você não consegue ter um relacionamento melhor. Porque é muito geral e o professor. É muito distante, às vezes, né? Exato. Como, por exemplo, eu poderia me aproximar dos meus alunos e ter a certeza que eles estão curtindo o jeito que eu estou dando aula e que o meu conteúdo está sendo passado e que eles realmente estão aprendendo. E não só fazendo por fazer. Os docentes, eles também vivem muitas pressões aqui Sim. dentro. Porque se você parar para pensar, não é muito simples o que eles fazem no mundo. Não é nada simples. Não é nada simples. Nada simples. Eles formam profissionais que vão atuar na sociedade, em projetos grandes, assim, empresas. E eles são, né, os docentes são os meios, né, para promover o conhecimento. Sim. Como que o conhecimento chega em cada um? E para a gente dar conta dessa outra realidade, a gente tem sistemas, tem as notas, para assegurar e trazer uma marca, né, do que ocorre. Um processo muito legal que os docentes, professores podem se utilizar é a escuta, né? Porque às vezes ele só tem o material ali para verificar o desempenho da turma, né? Vamos por assim, um material distante, que é a nota ou um projeto, um trabalho em grupo. E o processo de escuta? Dentro da sala, porque é difícil mesmo chegar em cada um. Mas eles convivem muito também. Sim. Então, por exemplo, aconteceu aqui. Um professor queria trabalhar questões de educação inclusiva na sala. Aí ele conversou comigo, conversou com os alunos, e aí ele fez um procedimento assim.
ele colocou num questionário quais eram os métodos avaliativos que os alunos mais gostavam. Ele tinha vários dentro do semestre. Certo. E aí ele percebeu, depois dessa pesquisa, ele é um matemático, então ele Uhum. gosta de ver Sim, 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 gráficos e sim. tudo. Igual Ele de percebeu que os alunos gostavam muito de fazer as atividades em grupo durante a aula e que aquilo, mesmo valendo nota, eles gostavam. Por quê? Porque aquilo era melhor para eles do que fazer muitas atividades individuais Uhum. ou pelo computador ou listas. Eu, às vezes, até se reunir fora da faculdade também não tem o Não. foco ideal, né, que deveria ter, né? Para aquela disciplina, o que Exato. funcionava bem era o exercício dentro da sala, mesmo valendo nota, e eles achavam que devia continuar valendo a nota, Uhum. sabe? Então é isso, é um processo de conhecimento. Uma sala é tipo um filho. Nasce ali, cada ano nasce uma sala, e você vai conhecendo o que vai se tornar aquela sala, como eles vão reagir à presença. Eu acho que é um processo que tá mudando, por exemplo, que tem professores, eu já vi professores, inclusive já tive professores assim, que tem um método de dar aula. E não muda. Que ele não tá nem aí se é você que tá na aula, se sou eu, se é fulano, se é ciclano. E Uhum. acho que isso não funciona mais. Não. E Não. acho que essa atitude que o professor tomou, acho que foi a ideal. Eu quero saber o que vocês querem. Aí é o que vocês querem, com o que eu posso fazer. Sim. E acho que isso resolveria muitos problemas, tanto do professor quanto dos alunos. Porque os métodos, eles auxiliam e, como você disse, eles precisam se atualizar a esse novo público. É muito difícil também dar aula quando se tem muito acesso à internet, Celular. distrações, celular. Todo mundo tem celular e fica com o celular. Esse excesso de informações, as pessoas até têm dificuldade para fazer atividades ali, do momento. Fica aquela preocupação, será que alguém mandou mensagem? Eu acabei de postar uma foto no Instagram e tem uma atividade pra fazer. Quem curtiu, será? Quem curtiu? E aí Entendeu? você tem uma lista de exercícios. O que é mais gostoso olhar? É, ver quem O curtiu a sua Instagram, foto. né? Exatamente. Exatamente. Aí você posta a lista no Instagram, né? É isso. Pra ter Pessoal, faz engajamento. essa lista pra mim. Aí, É, não, mas enfim, mas é isso. Acho que tem que ser atualizado os métodos. sim. E acho que o maior problema dos professores, acho que é isso, né? Que é o relacionamento com a sala. Não sei se o relacionamento. Aí vai da vivência, a gente tá fazendo só uma simulação, né? Não sei se o relacionamento entre os professores também tem alguma coisa que possa melhorar. A carreira docente, ela é extenuante, assim, porque eles precisam ser professores, pesquisadores. Às vezes, muitos deles têm formação na pesquisa. E a aula é uma das atividades. Então, eles precisam dar conta do próprio currículo deles, de produzir artigos, de produzir uma referência de conhecimento em tal área, cuidar de laboratório, de orientações. Então, é um trabalho que demanda muito. Mas eu acho que a recompensa também é muito grande. Com certeza. Né? Você Isso ter o sem dúvida. privilégio de estudar aquilo que você gosta e estar no processo de formação nacional, assim. Muito legal. Mas é complexo, né? Você tá formando o seu currículo e o currículo de, sei lá, 60 pessoas que tá na sala. É interessante. E agora, no modo geral, em qualquer âmbito, como que eu poderia resolver o meu problema profissional? Eu também quero saber. Não, porque, tipo assim, às vezes você acha que é só trocar de emprego, mas às vezes não é. Às vezes não é só o ambiente, né? É a gente também. Para Você não acha? resolver, É. se você tá Porque eu insatisfeito. vejo muita gente trocando de emprego, às vezes só por trocar. Em vez de pensar, tipo assim, como eu tô lidando com o ambiente, em vez de o ambiente que tá prejudicando, entendeu? Às vezes você trabalha ou está muito exposto a questões que são muito tóxicas, assim, que vão te minando, vão te enfraquecendo, assim, intelectualmente. Você não tem vontade mais de pensar sobre essas questões, sobre o futuro de tal projeto. Então, pode ser que a mudança de ambiente ajude, mas será que a pessoa ela tem condições também de mudar agora? Que tem uma questão toda de adaptação ao lugar novo também, né? Tem.
Isso acontece também com os alunos, às vezes não se identifica com o curso, mas até prefere se manter porque já é uma escolha que sabe que vai acontecer. E aí lida com a pressão dessa forma, Do que arriscar uma coisa do que nova. arriscar uma coisa nova. Tem muita coisa em jogo. Então, para cada pessoa tem muita coisa em jogo para pensar sobre isso. O que é legal, né? Eu não sei resolver, eu também não tenho essa resposta. Se eu tivesse, nossa, eu ia estar muito bem, mas eu não tenho. O legal é você estudar, se estudar, ver, né, essa questão do autoconhecimento, que é muito falada, banalizada, mas é importante. Procurar esses processos de autoconhecimento, de ajuda profissional, de você pensar sobre as suas escolhas, o que faz sentido no momento. E tudo bem mudar, sabe? A gente realmente não é uma coisa fixa. As coisas são impermanentes. Tudo na vida. Tudo, né? Então, abraçar mesmo essa fase. E encarar o problema, porque é a única solução. É, E o tópico que eu queria abordar agora é do como procurar ajuda, porque são maneiras diferentes também, né? Tem a conversa individual com uma psicóloga, no seu caso, tem terapias em grupo, que eu já ouvi falar também, mas de certo sobre você conhece mais do que eu. Como procurar ajuda? E onde eu posso procurar ajuda? aqui na Unesp tem esse privilégio de ter já ajuda dentro do local que a pessoa estuda ou trabalha. Então, temos nós, profissionais da saúde, acho que em todos os campi da Unesp tem agora uma equipe de saúde. E por fora, você pode também. Você pode ter ajuda dependendo de como você encara o que você está vivendo. Pode ser que a ajuda venha de um grupo que você participa na sua igreja, pode ser que a ajuda venha num projeto cultural que você se interessou, pode ser que a ajuda seja você fazer algo que gosta, um exercício físico. Então, a ajuda ela é muito ampla também. O que faz bem para você? E às vezes a gente não acha tempo para fazer aquilo que faz bem, para dar conta de outras demandas que às vezes não são nem nossas. Exato. Uma coisa que é interessante para algumas pessoas: me faz bem estar com a minha família, mas eu não tenho tempo para estar com a minha família. Então, você precisa remanejar Arranjar, sua rotina, arranjar tempo. né? Eu tenho essa visão, assim, né? Não acho que a ajuda só vem do profissional. É importante também. É importante se ajudar, né? Também você evitar aquilo que não faz bem. Por exemplo, um ambiente, pessoas, se puder, né? Evitar, ou situações, ou repensar seus hábitos, que às vezes os próprios hábitos interferem também, né? Sim. Acho que tudo isso faz parte. Não, eu queria que você deixasse o último tópico aqui, que você deixasse uma mensagem, se quiser até olhar pra câmera, como se sentir confortável, Uhum. pra uma pessoa que precisa de ajuda. Ou que conhece alguém que precisa de ajuda. Fique à vontade. Nesses momentos assim que a gente precisa de ajuda, a gente está vivendo uma crise. Pode ser uma crise emocional, uma crise na vida, vendo situações que às vezes não estão no nosso controle e parece que não tem solução, sabe? E as pessoas elas até podem se sentir enfraquecidas de procurar uma ajuda. Mas o importante é você relatar, você ter forças para falar com alguém que você confia, sabe? Então, às vezes você pode procurar uma referência com uma amiga que você escutou que está indo no psicólogo e foi muito bom. Pega essa referência, sabe? Não tenha vergonha, medo de procurar aquilo que você precisa. Às vezes as pessoas não fazem isso porque não têm apoio ou têm medo de ser julgado perante o grupo que ela vive. Pode ser a família, pode ser no trabalho. Imagina as pessoas saberem que você não está bem
e precisa, às vezes, de uma ajuda psicológica, precisa de um psiquiatra, né? Então, a situação ruim, ela já está instalada. Se você permanece ali, não vai mudar mesmo. Então, tenta algo novo, tenta procurar ajuda para ver se muda alguma coisa. Uhum. Então, falem com profissionais da área, procurem. Tem o SUS, que é uma porta de entrada. As UBSs, elas encaminham as pessoas para o lugar de referência. Então, em cada região, né? Você está no Brasil, está assistindo, Por todo mundo. todo mundo... Não, só o Brasil, né? Que tem o Aham, SUS. sim. Em alguma região que você mora, né? Na região que você mora, tem o serviço de referência. Então, você pode procurar ajuda ali. E é gratuito, né? Tem o CAPS. Enfim, acho que repensar escolhas também. Essa é a mensagem que eu deixo para a vida das pessoas, não só daqui da nossa comunidade, mas para quem está assistindo. Se você sente que você necessita de um auxílio, procure nesses lugares, né? Que estão disponíveis. E a gente tem que cada vez mais bater papo sobre isso, porque para de ser um tabu, porque a gente tem que entender como o problema tipo, psicológico como um problema qualquer. Não qualquer no sentido, tipo, no sentido assim, calma aí, vou explicar. Vou fazer uma analogia. Se você tá com tosse, você vai comprar o xarope. Se você quebra um braço, você vai Vai ao hospital. Você engessar. tem que correr atrás de resolver o problema. E isso, Exato. independente se você vai tirar sarro se eu quebrei o braço. Entendeu? É. Eu não posso me importar se eu vou ficar com o braço quebrado. Porque aquilo interfere no seu dia a dia. Exato. Não tem nada a ver com você, tem a ver comigo. Então, eu tenho que resolver. Então, procurem ajuda. E, principalmente, se vocês verem alguma pessoa que tá com sintomas, ou que você... Não tô falando pra chegar com um psicólogo na pessoa, tá? Não sejam, assim, sem educação, né? Nesse sentido. Mas, tipo assim, conversa. Vê se tá tudo bem, se é um problema familiar, se é em relacionamento, alguma coisa. Ajudem as pessoas, porque todo mundo, no fim, precisa de ajuda. Todo Sim. mundo precisa de ajuda, sem exceção. Igor, sabe uma coisa que eu queria também ressaltar? Que às vezes as pessoas, elas pensam, mas eu não sei ajudar, eu não tenho conhecimento. A presença já é uma ajuda. Então, se você vê alguém precisando de ajuda, está passando por uma situação difícil, apenas se coloque disponível. Exato. Você não precisa falar nada. Olha, eu tô aqui com você, se você precisar de alguma coisa, me chama, ou fique com a pessoa até ela se acalmar. Dê também, né, um suporte, e que todo mundo em algum momento precisa do Exato. outro, sabe? Exato. Então é E natural. não só sobre os seus iguais, né? Não sobre o meu colega de sala, sobre a minha mãe, sobre a minha tia, sobre o meu pai, sobre o meu tio, meu primo. Todo mundo precisa de ajuda. Todos. Enfim, queria agradecer a sua participação. Obrigado por Obrigada. estar aqui. Um papo importante sobre saúde mental, sobre saúde na educação, sobre professor, aluno, enfim. Obrigado muito pela sua participação, viu? E obrigada pelo seu trabalho também, Igor, de chegar, né, até a informação e pensar em processos para deixar de forma mais acessível às pessoas. Então, muito obrigada pelo convite. É isso, agradecer a sua participação, agradecer a você que está assistindo até aqui. Deixa um like, um comentário nesse vídeo do que você preferir. Até o próximo. Tchau!